Boa noite, queridos irmãos. É com muita felicidade que eu estou mais uma vez junto a vocês para falar na noite de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Que nós possamos, nesta hora que se segue, termos dentro de nós o desejo, a vontade de compreensão, a vontade de entender os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Jesus. E para que nós possamos lembrar da mensagem do Cristo, que está no início do capítulo 20, a parábola da vinha, eu vou lê-la rapidamente. O reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores ajuste de 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora 6ª e junto da hora 9ª, e fez o mesmo. E junto da 10ª hora tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 10ª, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém também estes não receberam mais do que 1 dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém ele, respondendo a um deles, lhe disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não conviestes tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão últimos os primeiros e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esta é a parábola da vinha, que embasa para nós os comentários deste capítulo 20. E é preciso nós entendermos que este capítulo ele é muito nítido, ele é de fácil compreensão, desde que nós possamos compreender o mecanismo utilizado por Deus, o mecanismo de evolução. Este capítulo, ele por ser curto, ele tem 3 tópicos. Os últimos serão os primeiros, missão dos espíritas e obreiros do Senhor. Eu vou trazer aqui algumas passagens, são curtas mensagens, e essas mensagens, elas até podem ser refletidas por nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, a qualquer momento. Sobre o tópico, os últimos serão os primeiros. Bons espíritas, meu bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Todos viestes quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação cujos grilhões carregais. Mas quantos e quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que aceitasses o convite? Lembrando da leitura da parábola da vinha, os primeiros e os outros, 1ª hora, 3ª, 6ª, 9ª hora e 10ª hora. Sobre os trabalhadores da primeira hora, quem nós possamos definir que sejam esses trabalhadores? São os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso. Quem nós poderíamos trazer como trabalhadores da 3ª hora, da 6ª hora? Os apóstolos, os mártires, os pais da igreja,
os sábios, os filósofos. E nós vamos lembrar que o que importa para nós, porque é os trabalhadores da última hora. E quem são os trabalhadores da última hora? E fica muito claro nesse tópico. Os trabalhadores da última hora são os espíritas. Mas eu acrescento, e todos de qualquer religião, e até de religião alguma, nenhuma, sem ter nenhuma religião, mas que procurar vivenciar a lei de amor e de caridade. Os espíritas, os últimos a chegarem, nós aproveitamos todo o trabalho intelectual dos nossos antecessores. Isso é uma alegria para nós. E muitos dos antigos, afirma na leitura deste tópico, muitos dos antigos revivem hoje, ou reviverão amanhã, para acabar a obra que haviam começado. Fala aqui mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós. São os missionários que de tempos em tempos estiveram junto conosco. E naquele momento que nos traz a doutrina espírita, no final do século XVIII, estavam encarnados entre nós, encarnaram na posteridade e talvez até estão conosco aí nos ajudando. O segundo tópico, na missão dos espíritas. Ó verdadeiros adeptos do espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas bem sei, mas que importa? Assim está no Evangelho, mas que importa? E depois, levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que desejarão provas, e aos simples e pequeninos que aceitarão. Então, muitos de nós foca apenas no propagar, foca apenas no estudo de que a doutrina espírita é só propagar a doutrina espírita. É muito mais do que isso. É vivenciar a caridade, vivenciar o amor e ajudar a todos na sua evolução. E o último tópico, os obreiros do Senhor. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Nós sabemos, haverá transformação da humanidade. Felizes os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Lembro que na leitura da mensagem, um dinheiro por dia pelo trabalho, aqui a nossa jornada, pelo contrário, cêntuplo. E nós não temos, nem vamos esperar. O Pai vai nos dar em cêntuplo, sem mesmo termos esperados. Mas nos alenta e nos atenta a mensagem. Mas infelizes os que houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Acontecerá conosco. Nessa transformação da humanidade haverá a separação do joio e do trigo. Mas ele finaliza dizendo: aos que não recuaram diante da sua tarefa, é que Jesus vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então nós vamos ver, fechando o primeiro tópico, que é até o tópico do capítulo, os trabalhadores da última hora. Então somos nós que estamos encarnados neste momento. Então nós somos esses trabalhadores. Mas vamos ter uma informação a mais sobre o trabalhador, porque eu sempre me perguntei, quem é este trabalhador? O que é este trabalhador? O que nós devemos fazer para ser considerado um trabalhador? Numa definição do dicionário, nós vamos ter o seguinte esclarecimento: trabalhador é todo aquele que presta serviços, devendo concretizar a execução de sua tarefa nos termos e prazos combinados, recebendo um pagamento. Então, muito claro para nós. Então, nós vamos executar uma tarefa, prazo, nos termos que nós combinamos, e vai ter um pagamento. O que Jesus vai nos pagar? O que Deus nos dará como pagamento?
Este trabalho ao qual nos propomos e aceitamos só tem um único beneficiado: nós mesmos. E o benefício é qual? Nossa evolução espiritual. E como é adquirido a paga por ele? Trabalhando fisicamente? Não. Este é o pão material. É um processo natural da lei do trabalho e do progresso. Mas nos responde o Espiritismo, e é muito claro na resposta. Podemos reconhecer o verdadeiro trabalhador da seara do Cristo pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios de caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo, pela vitória dos seus princípios e a pureza de seus sentimentos. Está aqui. Por que sermos trabalhador? Está aqui a resposta. Nós vamos agora, eu peço a vocês, para que tenham bastante atenção. Eu vou falar de uma forma clara, eu vou falar com tranquilidade, com bastante calma, porque mais importante do que muitas coisas a serem ditas é que o que for dito seja claro e, acima de tudo, que seja compreendido. Então nós vamos lembrar de uma frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós já ouvimos essa frase. No livro A Gênesis, em seu capítulo 6, no item 10, está muito claro: há um fluido etéreo que enche o espaço e preenche os corpos, penetra os corpos. Esse fluido é o éter, a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Então, um único fluido gerador de tudo. E no segundo parágrafo desse capítulo 10, há uma lei universal, diversificada em seus efeitos, e que pelos desígnios eternos foi soberanamente imposta à criação para lhe imprimir harmonia e estabilidade. Desta forma, existe uma única lei que vai nos trazer harmonia e estabilidade, imposta soberanamente à nossa criação, a nós. Então nos impulsiona, nós estamos sob essa lei, ela age sobre nós. Se nós temos essa evolução, se é uma obrigatoriedade para nós a evolução por intermédio dessa lei, então nós vamos entender como é que procede a evolução do espírito. Então todos os habitantes do planeta, todos os espíritos que reencarnam no planeta têm o mesmo objetivo, uma mesma caminhada, uma mesma trajetória. Não pode ser diferente, não vai ser diferente. Todos vão passar por mundo primitivo, mundo de expiação, regeneração, mundo feliz e chegar à sublimação. Essa é a trajetória de todos os espíritos em todos os sistemas solares. O Cristo passou por essa trajetória. Todos os grandes espíritos que nós conhecemos passaram por essa trajetória. Todos. Ninguém fugiu a essa rotina. Evolução dos espíritos. Ninguém. Os planetas também têm sua evolução e é semelhante à dos espíritos. Então, sobre os planetas, os períodos em que todos os planetas passam, e eles têm que passam pelo primitivo, expiatório, regeneratório, o feliz e o sublimado, até atingir a sublimação, é uma regra geral da lei de Deus a todos os sistemas solares. É comum a condição evolutiva do espírito à condição evolutiva do planeta, trabalham em conjunto. E para ficarmos e ter o mesmo entendimento, nós vamos ter que a escala evolutiva funciona da seguinte maneira: nós iniciamos a nossa escala evolutiva no nível 1, melhoramos, passamos para o 2, depois para o 3, 4, 7, 8, 9 e chegamos ao nível 10. Quando chegamos ao nível 10, nós vamos para o nosso próximo passo. Aí iniciamos no nível 1, porém no outro estágio evolutivo. Os planetas funcionam da mesma maneira. Nós sabemos que há 3 revelações da lei de Deus. Todos nós compreendemos. Mas precisamos falar sobre elas agora para entendimento do tema. A primeira revelação, Moisés. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A segunda revelação, Jesus. A lei do Novo Testamento está personificada em Jesus.
E a terceira revelação, a doutrina espírita, nós não temos dúvida disso, está personificado em quem? Não há personificação em nenhum espírito. Porque o espiritismo é o produto do ensinamento dado pelos espíritos, que são as vozes do céu. Mas há um detalhe: o espírito da verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. Nós precisamos entender que tudo que Jesus falou, a grande mensagem do Cristo, ela se fez por parábolas. Ele disse, lembremos nós, vós não sereis capazes de compreender o que vos digo hoje, mas compreendereis quando eu vos enviar o Consolador, o Espírito da verdade. E a mensagem detalhada é esta: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Jesus foi um deles. Vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, veja, Jesus vai pedir ao Pai que envie o outro Consolador. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espiritismo ensina todas as coisas a nós? Não. Mas o Espírito da verdade que preside, que é a voz do céu, ele sim fará com que nós possamos compreender tudo o que o Cristo disse, relembrar, na verdade, tudo o que o Cristo disse, e é muito claro para nós. E agora bastante atenção, eu vos peço mais uma vez: a natureza não dá saltos. E há uma frase que consta na Gênesis, também no capítulo 6, que diz que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Nós temos uma preocupação com o tempo, com o passar dos anos, 5, 10, 50, 100 anos. Isso para a nossa evolução, para a nossa vida como um todo, não é nada. Isso para Deus não é nada. E nós vamos entender agora por que nós falamos das revelações. Então nós temos que entender, até chegar à primeira revelação, o que nós tínhamos no mundo. Lembremos, o Espírito está em evolução e o planeta também se encontrava em evolução. A ciência do mundo hoje, e ela comprova, está na ciência, quem quiser pesquisar pode ir. Ele trata que a última idade do gelo tem por volta de 12 mil anos antes de Cristo. O que nós temos antes de Cristo? Então nós tivemos assim, podemos citar a civilização mesopotâmia, 10 mil anos antes de Cristo. Nós tivemos também a civilização chinesa, 3.800 anos antes de Cristo. Tivemos também no planeta a civilização egípcia, 3.100 anos antes de Cristo. 3.100 é dinastia, porque se pegarmos antes, teríamos aí por volta de 5.100 anos a civilização egípcia. E as chinesas, as primeiras, vieram com 5.800 anos antes de Cristo. Eu estou falando isso para que nós possamos ter uma noção de como é que funciona a evolução no planeta, como é que Deus age, como é que Jesus age no planeta. Então nós tivemos essas civilizações em vários pontos do planeta. E eu peguei algumas referências. Aí tivemos depois disso Noé, conhecido por todos nós. Noé nasceu em 2.948 anos antes de Cristo. 2.948. E nos traz uma religião de que o mundo havia se inundado e tudo se iniciou. Sabemos que isso não aconteceu. Veja, Mesopotâmia 10 mil anos, chinesa 3.800, egípcia 3.100. Então tudo acontecia em crescimento, seguindo o roteiro evolutivo em todas as partes do mundo. Mas tem uma reflexão sobre Noé que eu quis trazer, que é muito interessante, que fala por que Noé aconteceu tudo, por que Noé fez aquilo. Diz que Deus, observando o mau comportamento da humanidade, é isso que eu quis frisar, o mau comportamento da humanidade,
decide inundar a terra e destruir toda a vida. Sabemos que isso não aconteceu, foi uma inundação em uma determinada região, aconteceu uma inundação em determinada região, mas não foi no planeta todo. Nós tivemos, depois de Noé, nós tivemos a civilização grega vindo de 2000 a 1400 anos antes de Cristo. Então veja o tanto de coisa que aconteceu antes da vinda de Moisés. Por necessidade, Jesus olhou e falou: a coisa no planeta não está legal, eu preciso dar um jeito. Moisés, você vai ter que ir, eu vou precisar que você faça alguma coisa, eu vou precisar que você dê uma ajuda. Moisés, claro, irei sim. Então, 1400 anos antes de Cristo, Moisés veio ao planeta Terra. Então, a primeira revelação das leis de Deus, Moisés trouxe para nós o Decálogo, porque as coisas não estavam boas e ele teve que vir, foi uma necessidade. Pois bem, Moisés veio, cumpriu a sua etapa, a sua missão. Sabemos que uma delas foi a questão da escravidão, que ele retirou todo aquele povo, mas não vamos entrar nesse detalhe porque não é importante para nós. Mas Moisés veio e continuou a nossa evolução. O que nós tivemos depois de Moisés e antes de Cristo que podemos citar? Depois nós temos a vinda do povo, ou podemos citar a Grécia Antiga, que é do século 12 ao século 9 antes de Cristo. Então, após Moisés e antes de Cristo. A Grécia Antiga que nós ouvimos tanto. Nós tivemos também, podemos citar a civilização Maia, 1200 anos antes de Cristo, a 250. Então, veja, nas Américas, estamos aqui falando do Oriente Médio, da China, da Europa. Então, a civilização Maia em 1200 anos antes de Cristo. Tivemos também, é bom ressaltar para a compreensão, a civilização romana, ela iniciou quando? No século VI antes de Cristo, quer dizer, 600 anos antes de Cristo. Ela se iniciou, a civilização romana. E aqui um ponto importante: Sócrates e Platão. Sócrates veio 770 anos antes de Cristo e Platão logo depois, 427 anos. 40 anos depois de Sócrates. Então nós conhecemos. Sócrates, ele foi acusado de corromper a juventude ao proclamar o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da existência da vida futura. Igual a Jesus, Sócrates não deixou nada escrito. Então coube ao seu discípulo, a Platão, fazê-lo. Então veja, Moisés por necessidade veio, fez a sua missão, se continuou a nossa vivência e o mundo continuou ruim, a coisa não estava bem encaminhada, não estava bem encaminhada. Aí Jesus, mais uma vez, Sócrates, falaram: me ajuda. Sócrates veio. Veja só, Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, e mais do que isso, encontra-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Então, 470 anos antes do Cristo. Sabemos que para a vinda do Cristo foi uma preparação milenar. Então, na natureza não acontece assim tudo da noite para o dia, de um ano para o outro. A coisa é programada, é organizada. Então, Jesus enviou Moisés, depois a coisa não continuava bem, mandou Sócrates, e depois Jesus chegou e falou: pai, a coisa está feia, eu vou ter que ir, não vai ter jeito, eu tenho que ir, porque eu preciso, senão não vai ter como, o sofrimento vai ser muito. Pois bem, mas antes da vinda do Cristo, e é o último que nós vamos listar aqui, desta passagem entre a primeira revelação e a segunda, é a escola de Alexandria. Então falamos tanto dos gregos, da inteligência, da filosofia, dos estudos, tudo que aconteceu, importantíssimo para nós. Então essa escola de Alexandria, ela se iniciou do século IV, 400 anos antes de Cristo, e foi até 700 anos depois de Cristo. Veja, quase 1000 anos de escola, de estudos nós tivemos. E aí Cristo encarnou, Cristo esteve aqui conosco. Todos no mundo sabem que Jesus veio à Terra, que Jesus encarnou, viveu um corpo físico no planeta Terra.
Só que poucos sabem por que Jesus veio. Teve uma necessidade para que Jesus viesse até nós, uma necessidade. Então nós vimos antes como é que a coisa estava. Então Jesus veio, teve uma necessidade. E Jesus sabia o que também o estava acontecendo, aconteceu durante a presença de Jesus e aconteceria depois, quando Jesus retornasse. Ele sabia disso e ele deixou os ensinamentos para nós. Ele, o governador desse sistema solar, nos deixou um ensinamento. O que nós tivemos? Eu vou citar principalmente. Tivemos o paganismo, que se acentuou principalmente a partir do século IV. O paganismo ele sempre existiu, há 3 definições, mas nós vamos nos apegar apenas na questão do paganismo da religião. Então quem não é cristão, quem não tinha uma religião, era considerado pagão. Então se acentuou, tivemos aqui o dualismo. A igreja explicava Deus, o que é espiritual, e a ciência explicava o que é material. Então não caminhavam juntos. Então nós tivemos aqui o materialismo. Então se acentuou muito com o paganismo. Jesus olhou e falou assim: Maomé, me dá uma ajuda, eu preciso que você vá. E aí Maomé veio, um profeta, um missionário, ele foi enviado. Isso no ano 571 depois de Cristo. 570 anos depois de Cristo, Maomé veio. E o que aconteceu? Ele não conseguiu. Maomé é considerado um profeta. E ele fundou o que? O islamismo. Por haver divergências nos ensinamentos, com tudo que estava acontecendo na parte da religião, ele fundou o islamismo. O que teve? Tivemos cruzadas, 8 cruzadas, que aconteceram dos séculos 11 aos séculos 12, precisamente assim, do ano de 1095 a 1492. Olha o que estava acontecendo no planeta. Jesus olhou, viu a situação, a coisa continua feia. O que Jesus fez? Chico, Francisco de Assis, eu preciso de você vai ter que voltar. Porque Francisco de Assis foi discípulo de Jesus. Francisco, eu preciso que você volte. Não, vou sim, claro. E veja, junto com Francisco de Assis, veio uma equipe de 200 ajudantes, espíritos selecionadíssimos, esclarecidos, que vieram ajudar Francisco de Assis. Este conseguiu cumprir a sua missão na íntegra. Este conseguiu. Então Francisco de Assis veio. Isso no ano de 1182. Então veja, 1100 anos depois da vinda do Cristo. Então Francisco de Assis veio para relembrar os ensinamentos do Cristo, trazer novamente ao nosso conhecimento, fazer-nos lembrar as verdades, ensinar a nós a verdade. Então está aqui. Quem nós temos que estudar bastante. E nós temos um livro sobre Francisco de Assis, na psicografia de... me fugiu agora, mas pelo Espírito Miramês. Então, um livro belíssimo. E no 2º capítulo deste livro, Francisco de Assis explica por que Jesus veio. Por que Jesus teve que vir à Terra. Jesus teve. Então, Francisco de Assis veio, estava acontecendo as cruzadas, guerras, acontecendo tudo aquilo. Tivemos os períodos de Inquisição, e citamos aqui inicialmente a Inquisição chamada medieval, que foi do século XIII ao século XIV. Ao mesmo tempo, podemos lembrar também o Império Azteca, cá nas Américas. Então veja, o mundo todo estava evoluindo em todos os lugares. Os Aztecas no ano de 1325 a 1521, tivemos também os Incas, o Império Inca, do ano de 1438 a 1533. O que estava acontecendo também? A chamada Guerra dos 100 Anos. No ano de 1337, o interessante, Guerra de 100 Anos, mas na verdade ela teve 116 anos, até mais. É aquela famosa guerra dos ingleses contra os franceses. Mas Jesus tem misericórdia. Jesus tem amor por nós. Amor incondicional por cada um de nós. O que Jesus fala? Lutero, me dá uma força, me dá uma mão.
Relembra os ensinamentos. Lutero veio. Ele também veio com uma missão preciosa. E o que aconteceu? Ele não conseguiu cumprir. E tivemos ali a Reforma Protestante. Sabemos tudo o que aconteceu com essa Reforma Protestante. E as coisas continuaram. Aí tivemos uma segunda etapa da Inquisição, chamada Inquisição Moderna, que aconteceu do século XV ao século XIX, dos anos de 1542 e, pasme, a 1965, agora recente, aconteceu. E aí o que aconteceu? O que nós temos? A vinda da doutrina espírita no ano de 1857. Jesus, 1800 anos atrás, falou: olha, vou enviar o Consolador prometido. E Ele enviou para nós. Veja quantas coisas aconteceram. E Jesus nos enviou. A doutrina espírita veio também por necessidade. Chegou até nós. Mas eu faço uma pergunta a vocês nesse momento. A doutrina espírita veio porque, pelo que estava acontecendo, pelo que aconteceu ou pelo que estava por vir? Porque os trabalhadores da última hora, os espíritas, aqueles que ainda não se despertaram na primeira hora, sabemos o que aconteceu da vinda do Cristo, da segunda revelação para a doutrina espírita terceira. E o que nós tivemos depois? Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918. O que tivemos também? Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. E nessas décadas de 40, de 50, se continuou. E tivemos aqui a terceira guerra, chamada Guerra Fria. Ela aconteceu na segunda metade do século XX. Então continuamos no mesmo pavio de pólvora, não mudou nada. Não mudou nada. Maomé não conseguiu. Moisés, ele teve que usar dureza. Jesus veio, a coisa continuou ruim. Veio Francisco de Assis. Vieram outros, veio Lutero. Veio a doutrina espírita. Então nós vamos compreender agora. Nós vamos entender agora a expressão: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqueles que deram ouvidos e viveram os ensinamentos do Cristo, serviram ao próximo, viveram o amor e a caridade ao próximo, que colocaram a mão na massa, eles adquiriram um crescimento espiritual, eles evoluíram, cresceram espiritualmente. E quem nós podemos citar? Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, podemos também dizer Mahatma Gandhi. E iguais a eles tem muitos espíritos, muitos que desencarnaram há 150, 180, 200 anos e vão reencarnar daqui a 700, 900 anos. Então eles foram os primeiros a desencarnarem nessa faixa que nós estávamos vivendo do século XVIII, do século XIX, os primeiros que desencarnaram. E serão os últimos a reencarnarem na Terra no período de regeneração. Eles não precisarão retornar ao planeta. Eles virão lá na frente, de acordo com a sua evolução. Eles viveram, entenderam, despertaram, acordaram. Então eles foram os primeiros a desencarnarem. No final do século XVIII, século XIX, tantos despertou, cumpriu a sua missão, evoluíram. Eles não precisam agora, neste período, virão lá na frente. Todavia, nós estamos aqui, nós somos os últimos. E se nós somos os últimos, vamos lutar veemente para que possamos ser os primeiros a reencarnar, para que possamos voltar a este planeta a partir do ano de 2056, o planeta já no período de regeneração, e continuarmos a nossa trajetória evolutiva. Então nós somos os últimos a reencarnar, estamos aqui, e seremos os primeiros a reencarnar, se tivermos cumprido a nossa missão. É por isso que Jesus disse: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros.
Então nós somos esses últimos. E se fizermos a nossa tarefa, seremos os primeiros a reencarnarem. E nós temos que trabalhar para isso. Nós acompanhamos que no último século de crescimento na área do conhecimento, quantas invenções, viagem à Lua, conquista do espaço, computadores, micro, nanochips, mas fraternidade e amor ao próximo? Que humanidade carente, pobre. Teríamos que ter apresentado evolução, principalmente crescimento moral, depuração dos nossos sentimentos em virtudes, reforma íntima, amor ao próximo, caridade. Com a chegada da doutrina espírita, nós tivemos um tempo precioso, de 1860 até 1960. Era para fechar o período de expiação, e nós iríamos fechar se nós crescêssemos moralmente e intelectualmente. 100 anos, um período de 100 anos. O que não foi feito com os ensinamentos do Cristo na vivência dos últimos séculos, o que nós não fizemos com os ensinamentos do Cristo, nós deveríamos agora, após a vinda da doutrina espírita, deveríamos fazer agora na última hora de trabalho do dia. Olha a semelhança. A 1/10 hora, trabalhamos só 1 hora. Então essa 1 hora de trabalho, então esses últimos 100 anos, nós tínhamos que trabalhar essa última hora com desinteresse, com amor. Temos que trabalhar pelo próximo. E nós fizemos isso? Nós trabalhamos com amor os últimos 100 anos? Não. A humanidade terrestre, por não conseguir a roupa nupcial, quer dizer, a pureza de coração, a pureza dos sentimentos, Jesus, a providência divina, teve que fazer um ajuste, uma alteração na programação. Então prorrogou o período de expiação em 40 anos. Então, pela programação espiritual, o período de expiação, veja, mundos primitivos, mundos de expiação e mundos de regeneração. Então, para cumprir a expiação, a programação era que se encerrasse no ano de 1960. Mas o que acontecia? Guerras, tudo aquilo acontecendo. Jesus olhou e falou assim, não tem como. Então Jesus prorrogou até o ano 2000. Então prorrogou por 40 anos a expiação na Terra. Então por essa prorrogação terminaria no ano 2000. Eu lembro, eu ouvi, sofri bastante. Olha, o mundo vai acabar no ano 2000. Vai acabar no ano 2000. Então foi uma misericórdia de Jesus. Misericórdia. Só que essa análise, ele não faz assim. Chegou o ano de 1960, fez uma análise do planeta, fez uma análise da nossa condição espiritual. Não, tem que prorrogar. Não. Ele acompanhou 1910, 1920, 1930, 1940. Falou, não vai ter como não. Então Jesus prorrogou. E o que aconteceu? Guerras, violências e desamor. Falta de amor. Chegando próximo, 1970, 1980, 1990, acompanhando tudo. Foi feita uma nova análise. Misericórdia de Deus, Jesus olhou, decidiu, falou assim, não tem como não. Vou dar mais 10 anos. E Jesus nos brindou com mais 10 anos esse período de expiação. Então assim se cumpriu e fechou o ciclo de expiação na Terra no ano de 2010. Então em dezembro de 2010 encerrou, fechou. Não teve mais prorrogação. Então da etapa inicial, de 1960, tivemos 50 anos. Era 100. Tivemos mais 50 anos para a transformação em nós, transformação dentro de nós. E a partir de 2011, nós entramos num período de transição para a regeneração. Esse período de transição, ele iniciou em 2011 e vai até 2054, pois em 2056 estaremos definitivamente no período de regeneração. Por conseguinte, para que tudo isso acontecesse, neste período de transição, essas mudanças, foram enviados ao planeta espíritos qualificados, escolhidos para desempenhar esta função, para trabalhar com muita calma agora. Para trabalhar a transição, foi enviado uma equipe numerosa de espíritos que nós conhecemos e os chamamos de índicos
e cristais. Trabalhar a transição. Então, todos eles vieram, não reencarnam mais nenhum. Todos reencarnaram até dezembro de 2010. Ao final de 1980, eles começaram a reencarnar no planeta, porque eles estão em evolução também, e fechou até dezembro de 2010. E a partir de 2011 começaram a reencarnar no planeta os espíritos que vieram trabalhar na transição. Os chamados operários, aqueles que vieram para ajudar os índicos e cristais. Mais uma vez, índicos e cristais vieram trabalhar a transição. A partir do período de transição de 2011, reencarnando os espíritos, os operários, para trabalhar na transição, ajudar os índicos e cristais. E nós, os trabalhadores da última hora, temos que trabalhar incansavelmente para o nosso aprimoramento espiritual. E temos também a responsabilidade de ajudar os espíritos índicos, os cristais, esses espíritos chamados operários, todos eles, a cumprir a tarefa de transformação da Terra. E nós nos propomos a esta tarefa. Antes da nossa vinda, nós sabíamos tudo o que estava acontecendo. E nós nos propomos a essa tarefa. O momento é agora. Se você quer fazer alguma coisa por você, se você quer fazer alguma coisa pelo seu próximo, o momento é agora. Somos os trabalhadores da última hora. Somos os últimos que reencarnaram. E se nós fizermos a nossa parte, como tem que ser feita, a nossa transformação, a nossa mudança, se obtivermos o nosso crescimento, a roupa nupcial, a pureza de coração, então nós vamos reencarnar. Seremos os primeiros a reencarnar e vamos ajudar a todos esses. O período de expiação terminou no planeta? Não. Seguirá a programação de cada um de nós. Se a minha expiação vai até 2020, vai até 2022, 2025, vai se cumprir. Mas, definitivamente tudo, da expiação até o ano 2027. Esta é uma informação para uma outra palestra. Este capítulo, ele poderia ser dividido em 3 palestras, mas eu procurei juntar 2 e esta última ficará para uma outra oportunidade. E eu agradeço imensamente e continuo com muita felicidade de estar com todos vocês. E agradeço principalmente a Deus por permitir que eu esteja aqui e principalmente junto a vocês, porque é juntos, nós trabalhando de mãos unidas, que nós vamos conseguir fazer mais, o que nós não fizemos em outro momento. Um beijo e um abraço fraterno a todos, e que a paz, o amor e a presença de Jesus, e acima de tudo a presença de Deus, esteja sempre presente em nossas ações de amor ao próximo. Até a próxima oportunidade.